E no Papo Gerais, a nossa homenagem à advogada Zulmira Batista. Vamos rever, a partir de agora, a entrevista entre Celso Machado e a filha do radialista e ex-prefeito de Uberlândia, Geraldo Mota Batista, mais conhecido como Geraldo Ladeira. Ela viveu um período de grandes transformações na vida de Uberlândia. Guardou muita coisa em acervo e na memória. O bate-papo de hoje, de Uberlândia de ontem e sempre, é com Zulmira Maria de Castro Baptista. Quem foi Geraldo Mota Batista, também conhecido como Geraldo Ladeira? Um homem que você diria voltado para o bem. Essa é a qualidade básica de meu pai. Ser um homem voltado para a integridade, a honestidade e o bem. Ele nasceu em Uberlândia, não? Não, ele nasceu em Campinas, estado de São Paulo, é campineira. A minha avó, não é? E fez questão que os filhos nascessem em Campinas. A história dele em Campinas é belíssima, porque de cedo ele demonstrou uma vocação imensa para o piano. Ele é um grande pianista. Papai foi um grande pianista e todos nós que nos lembramos dele, lembramos também dele tocando pianos pela cidade, Uberlândia Clube, Praia Clube, Casa de Amigos, Cabana. Os bares, cabana. Sempre havia uma roda de amigos para conversar ao redor do piano. E como ele veio parar aqui em Uberlândia? É uma história maravilhosa. Papai conheceu no cassino em Poços de Caldas, em 1939, a um sujeito chamado Bias Fortes. O Bias Fortes e também o Benedito Valadares, principalmente o Benedito Valadares. Ele tinha um amigo, um assessor de gabinete dele, um iniciante político chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira. Imagina, amigos da vida inteira, que beleza, hein? Então se conheceram, papai foi tocar piano, o Juscelino imediatamente sentou no banco. Queria participar daquele sarau, porque ele era, vamos dizer assim, Juscelino tinha uma vocação artística e cultural voltada para a música de Minas Gerais como ninguém. Ele só cantava músicas mineiras. E era um homem de uma, vamos dizer, de uma simpatia tão forte que os dois imediatamente ficaram amigos. E isso os levou até o último suspiro. A coisa mais bonita que eu vi na minha vida foi Juscelino entrando e saindo da minha casa, dormindo em minha casa muitas vezes, que ele vinha a Uberlândia abastecer o avião para seguir para Brasília e concretizar o sonho que era dos dois. Papai sonhava, do jeito que Juscelino sonhava com Brasília, papai sonhava com Uberlândia. E a história de papai vir para Uberlândia passa por emissoras de rádio, a vocação básica de papai para o público. Ele era um grande comunicador. E aquilo trouxe a Uberlândia emissoras de rádio e mais tarde o levaria a ter vários prefixos de emissoras de rádio que trouxeram um vanguardismo tanto em matéria de inovação discotecária, discográfica para a região, porque ele trazia muita gente da Rádio Nacional, artistas de São Paulo e Rio, para se apresentarem na emissora dele, que era a famosa, belíssima, maravilhosa PRC6, a Rádio Difusora. Zulmira, o seu pai foi prefeito em 1960. Foi. Como foi a vitória dele por um partido pequeno, que era o PR, tendo que enfrentar, vamos dizer assim, as forças daqui, que eram todas da UDN e do PSD, né? Você queria saber sobre o que aconteceu com o PSD e a UDN? Fora me balear, eu fui baleada na perna direita, na Avenida Afonso Pena, graças também aos resquícios dos problemas políticos de papai.
havia nesta cidade um corpo de jagunços ligados a determinados coronéis não muito recomendáveis. Quero advir aqui que meu avô Misael nunca teve jagunços, hein? E ele foi um homem muito sério, que era um agrônomo formado em Piracicaba e era amigo dos maiores banqueiros de São Paulo. E que os jagunços se mataram entre si e me deram um tiro na Avenida Afonso Pena, conseguindo atrapalhar com o comício do PSD que ocorreu naquela época. Papai estava esperando a visita de políticos para a campanha dele, para calçar a campanha dele, não é? E eu fui baleada na perna direita. Não aconteceu nada. Só que uma menininha de 8 anos e meio leva para o túmulo um evento desse. Então, para mim, é uma honra carregar uma bala da história. Que a UDN sempre foi frontal a papai, até no último dia do governo dele, quando Magalhães Pinto fez questão de vir a Uberlândia, inaugurar o René Janete, que ele nunca tinha feito nada para fazer e nem dado um centavo para isso. E o papai fez questão de, naquela época, apesar das facilidades que havia entre políticos, papai tinha dificuldades em ser falso. E ele foi assim mesmo na inauguração, porque o trabalho era dele. Zulmira, a Praça Tubal Vilela, essa nova praça, nova no sentido arquitetônico, foi uma das obras marcantes do seu pai, Geraldo Ladeira. Como ele teve essa coragem, essa ousadia de fazer essa ruptura que era a praça antiga, cheia de árvores grandes, terrenos ondulados, para fazer uma praça com estilo completamente diferente das que existiam aqui naquela época? Se você tem uma praça que significa conservadorismo e hábitos muito enraigados que não levavam Uberlândia a ousar, então nós teremos que mudar isto. Para isso, papai contou com um grande amigo dele. Como era o nome, Celso? Jorge Cury. Isso. João Jorge Cury. Que chegou não só a projetar essa praça, como inclusive uma embaixada em Brasília. Isso. Eles eram muito amigos. Papai era um democrata ferrenho. E João Jorge Cury era socialista. Mas havia no diálogo deles uma inteligência, uma maneira de casar os fatos históricos e o pensamento do que deveria ser feito para impulsionar o futuro no Brasil, que era um espetáculo. Quem assistia ficava encantado. O design que o Cury fez da praça, que papai queria fazer, ele achou perfeito. E ainda é até hoje. A única coisa que papai exigiu dele é que tivesse uma fonte luminosa sonora, porque a música fazia parte da vida de meu pai. A praça significou a mudança do coronalato para Uberlândia do futuro. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br. Ou envie as suas sugestões para o e-mail produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até a próxima. Se Deus quiser. Não é o passado que fascina, é o que não passa, o que fica. Se aqui nasceu inspiração, se veio pra cá é devoção, paixão pela nossa terra. Patrocínio Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.